Meu primeiro mês com a Umini, tá vendendo aqui, comecei meu negócio e eu quero contar um pouco da experiência aqui para vocês. Eu comecei primeiro planejando todos os meus produtos que eu ia vender e quando eu comecei a vender, isso foi aí no mês de junho, no início do mês de junho, eu me preparei para a Copa e me preparei para algumas linhas de produto, né? Principalmente grandes, produtos grandes. Suporte de notebook, de headphone, mas esse tipo de produto. Luminária. Mas quando chegou a impressora, a Mini, eu comprei ela sem AMS, eu vi que o tamanho não era tão um problema assim o tamanho da impressora. Dá para fazer 90% das coisas aí. Só que o problema era o tempo de produção. E como eu não estava tendo muita venda, eu me vi em um impasse em relação a, por exemplo, o suporte de notebook são 15 horas. Você faz só um produto. Então eu me vi ali com a capacidade de venda muito baixa, né? Eu não podia vender 10 desses por dia, entende? Então, como eu não estava conseguindo vender também, eu coloquei na Shopee, no Mercado Livre, eu não conseguia vender. Eu tive a ideia de trocar de produto, aproveitei a Copa. E como eu moro também perto de 5 colégios, eu aproveitei para trocar o produto, para trocar por esses daqui, por chaveiro, por bonecos. Eu não queria trabalhar com esse produto porque uma hora eu vou ter que sair disso, né? Porque isso aqui tem direito autoral, licença comercial. Mas eu vi que agora no início, quando você quer vender, você quer recuperar o dinheiro que você investiu, você quer comprar mais filamento, você precisa vender. E o único meio que eu vi de vender em quantidade, né, produzir bastante, foi chaveiro. Porque a Mini ela consegue fazer ali, dependendo do tamanho do chaveiro, consegue fazer 10, 15, 20. O da Copa mesmo eu consigo fazer 49 de uma vez. Então eu vi que com chaveiros eu poderia vender em maior volume e ganhar mais dinheiro. Em vez de fazer uma peça, eu faço 30, 40 de uma vez. Então são 15 horas para 30, 40 produtos. E não 15 horas para um produto. E a outra coisa é que o nicho que eu escolhi não é um nicho que me ajuda muito aqui onde eu moro. Porque, como eu falei, eu moro perto de 5 escolas, né? Uma aqui do lado. E aí passa muita gente aqui, muito jovem. Então eu coloquei essa mesinha aqui do lado de fora de casa. Eu coloquei esses produtos aqui, começou a sair venda, começou a vender nas praças. Foi aí que eu comecei a vender. Então é uma dica que eu deixo que você, assim, no início, você tem que se desapegar um pouco de ter uma marca, ter uma linha de produtos sua própria, porque você vai acabar não vendendo. Você vai, para criar uma marca, criar um produto, demanda muito tempo. E no início, quando você começa, você não tem tempo, você quer vender rápido, até para reinvestir. Esse mês, por exemplo, eu faturei aí R$ 600, que não é mal, né? Não tem nem um mês, na verdade, tem um pouco menos de um mês. E eu já reinvesti tudo, né? Os R$ 600 foi todo de reinvestimento. Então, se você começou agora na impressão 3D, eu recomendo muito chaveiro e produtos pequenos. Assim você olha em volta, né? Tente ver o que vende ao seu redor, em amigos e vizinhos, na praça. Tente ver mais ou menos o público e faça para vender para esse público. A outra coisa é que eu me arrependi de não ter comprado com a AMS, porque alguns chaveiros exigem o AMS e faz falta. E não só o chaveiro, mas também o personalizado. Eu já vi algumas encomendas aqui que eu posso fazer de personalizado, que é outra área que no início, né, você consegue vender muito rápido, mas ele exige a AMS, né? Na grande maioria das vezes você vai precisar da AMS. E eu acho que se eu tivesse que voltar lá um mês atrás, eu acho que eu teria esperado um pouco mais para comprar um mini combo, né? Porque o AMS realmente faz falta para quem trabalha com chaveiro e personalizado. Então é isso, essa é a dica que eu deixo para vocês. Esse mês foi um mês aí que eu estava vendo o que vende e o que não vende, conhecendo produtos, conhecendo meu público principalmente. E aí esse mês eu acho que vai ser melhor. Eu vou tentar participar de uma feira de empreendedores que fica aqui perto. Eu vou tentar trazer aqui também.
Mas como esse mês foi um mês mais de reconhecimento do que vende, do que não vende, de que produto vender, foi um mês que vendeu menos, né? Meu primeiro mês, ninguém me conhece. Eu fiz algumas encomendas, mas é um mês ali que foi de exploração. Eu já vendi R$ 600, né? Isso é metade do salário mínimo em menos de um mês. E agora que eu comprei essa banca, comprei mais produtos, aumentei a linha aqui de produtos, provavelmente vai vender mais. Eu quero vender pelo menos o dobro esse mês. Que meu objetivo agora é comprar o AMS ou outra impressora. Eu vou decidir ainda, porque a Unmini é R$ 2.000, que eu paguei 2.000, e com a AMS ela vai para 4.000 e alguma coisa. Então a AMS é muito caro. Então eu não sei se eu prefiro outra impressora ou a AMS, né? Essa é uma decisão que eu vou ter que ver ainda. E em relação a marketplace, né, ainda não vendi nada na Shopee, no Mercado Livre, porque você tem que reduzir muito o seu custo, o seu preço, você tem que disputar por preço. Não adianta você colocar um produto que ninguém vende na Shopee, um produto diferente. Né? Isso não dá certo, né? É melhor você ver um produto que está vendendo muito. Eu ainda vou testar isso, eu vou trazer aqui. Eu vou ver um produto que está muito em alta na Shopee e vou colocar o preço lá embaixo para ver se vende, porque até agora eu não vendi nada. Eu tentei colocar o preço ali mais ou menos o que eu quero receber, né? Por exemplo, alguns que custam, para mim, custam R$ 20. Eu coloco um preço na Shopee que eu possa receber 30. Mas algumas pessoas na Shopee colocam ali a R$ 20, a R$ 15 um produto que me custou 20 para fazer. Então não tem como eu vender a competir com essas pessoas. Então eu tenho pouco filamento, eu tenho pouco material. Se eu estivesse comprando muito filamento, assim, 100, 200 quilos, até eu poderia abaixar um pouco o custo de produção. Mas eu estou vendo que a Mercado Livre e Shopee ainda são lugares que eu não estou conseguindo vender. Eu não estou conseguindo disputar o preço com os outros vendedores, então é muito complicado entrar na Shopee e no Mercado Livre. Mas eu ainda vou tentar fazer um teste, pegar um produto mais simples, que eu possa ter até prejuízo no início, né? Só para começar a vender. Eu vou testar isso. Mas realmente Shopee e Mercado Livre é bem complicado vender, é bem ruim. É um investimento que você tem que fazer, né? Na verdade, no início você tem que ter prejuízo, tem que disputar preço, e depois, quando você tiver um número bom de vendas, você começa a pensar no lucro. Porque, pelo que eu vi, no início não dá para ter muito lucro na Shopee. Então, se você pensa em vender na Shopee ou Mercado Livre, você já tem que entrar com essa cabeça de que no início vai ter prejuízo, porque é um investimento que você está fazendo na sua loja dentro da Shopee. Né, para você conseguir venda, você conseguir ali reputação na Shopee, né? Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Essa foi minha experiência desse mês, né? R$ 600 em vendas e mais ou menos foi 450 ali de lucro líquido, né? Então é uma margem altíssima que eu estou tendo, porque eu multiplico por 3 os meus produtos, o meu custo, né? Se uma peça custa 10, eu multiplico por 3, 30 e vendo a 30. Normalmente é assim que eu faço. Na Shopee eu coloco um pouquinho mais para receber esses 30. Só que aí eu vou ver o que eu faço na Shopee e eu trago aqui para vocês.